Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Não há como negar que desde o primeiro contato com o bebê, no momento do seu nascimento, uma das primeiras alegrias de qualquer pai ou mãe é ouvir a primeira palavra que sairá da boca de seu filho. Se será mamãe ou papai, tanto faz. O importante é que desde muito cedo, a comunicação entre pais e filhos pequenos seja estabelecida de maneira efetiva, a fim de que antes mesmo de largar a fralda, seu bebê já saia por aí rasgando o verbo. E olha que isso é mesmo provável e possível. Para saber como se dá esse processo de desenvolvimento da fala, eu converso com a fonoaudióloga Daniela Scarparo Naufel. Ela é especialista em linguagem, voz e audiologia e é responsável pelo Centro de Fonologia Cefom. Daniela, obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. Obrigada, FUNVIC. É um prazer. Vamos ver o que a gente consegue esclarecer e ajudar. E é um tema tão interessante, né? Afinal, existem tantos mistérios que envolvem a fala, né? E existem muitos mistérios e, sim, quando a gente se dá conta de que a gente é um ser, a gente já fala. E muitas vezes não para pensar como isso acontece. E aí, no momento da maternidade ou da paternidade, é que a gente quer acertar. E aí não sabe muito bem o que fazer, ou como isso vai acontecer. Geralmente, sim. Daniela, esse processo de desenvolvimento da fala, ele é, nas crianças, né, a gente está lidando com a questão do desenvolvimento da fala na idade da infância, como que ele acontece? É através de estímulo? É através de estímulos. Existem várias variáveis, Fábio. O estímulo externo, a postura do pai, da mãe ou daquele que cuida, e aí pode ser uma creche, por exemplo, é extremamente importante. Existem outras questões, a questão genética, uma facilidade e de integridade de órgãos como os órgãos de fala, né? A boca, nariz, estruturas bem formadas e a audição. Isso é fundamental. É fundamental. A criança precisa ouvir bem, porque vai ser através da percepção dos estímulos, do ambiente, do processamento dessas informações pelo cérebro que ela vai tentar começar a falar e aproximar a produção dela da do adulto. Daniela, nesses primeiros momentos de contato com a fala, o bebê, né, ele observa o quê? É a fala, é a comunicação oral, é a comunicação gestual, é o afeto que se é aplicado a ele? Como que funciona isso? É uma pergunta super interessante. Tudo conta é um muito. Mix. Exato. Nada é simples, né? Se fosse simples, seria fácil demais. Bom, o bebê. Então, a gente vai começar na vida ainda intrauterina. Com 5 meses de gestação, o bebê já tem os órgãos auditivos, o aparelho auditivo funcionando. Então, ele está ainda no ventre materno e ele já ouve a voz da mãe, ele já ouve estímulos do ambiente e ele tem um contato muito forte com 2 tipos de estímulos. A respiração da mãe, que vai produzir como um som de cachoeira, um som agudo, e o batimento cardíaco da mãe, que é um som grave. Então, a audição começa a amadurecer e ele tem contato já auditivo com a voz, principalmente a materna. Isso no ventre ainda. No ventre, 5 meses de gestação. Ele já nasce sabendo, essa é a voz da minha mãe, ou essa voz é familiar. E aí uma dica testada 2 vezes. Eu li que o bebê, ou a mãe, né, que ouvia determinada musiquinha infantil, ainda grávida, que essa mesma música, depois ouvida pela criança já nascida, que teria um poder calmante. E isso acontece. Ali no ventre materno, protegida, ela tem um contato com um determinado som ao nascer. No momento de cólica, de estresse, porque ela sai do ambiente líquido quentinho para um de ar frio, com mais estímulos, ela se acalma quando ela ouve aquele velho estímulo. Né? Então, começa ali. Para a gente deixar os pais mais tranquilos, ele também ouve o pai. Ele ouve o pai. Não é só a mãe que ele ouve. Não é a mãe porque ele está junto com a mãe 24 horas por dia, mas ele ouve o pai e com algumas semanas de vida ele reconhece ali a voz do pai também. Então, essa é uma parte importante. O bebê nasceu. Eu sou uma amante do aleitamento materno, então eu vou ter que lembrar. É extremamente importante. Quando o bebê mama, ele faz força e ele estimula crescimento e fortalecimento. Crescimento das partes ósseas, dentes e ossos da face. A história do bebê tem cara de joelho. Esse osso, a mandíbula, ele é bem posteriorizado. E aí, ao tirar o leite do seio da mãe, ao sugar,
ele projeta a mandíbula e isso é o estímulo de crescimento para o osso. Então, mães, é assim que bebês perdem o traço do joelho, tá? Então, amamentar é importante para isso. E aí, os músculos que servem nesse primeiro momento para a alimentação vão servir para a fala também. Além dessa questão, eu vou dizer, então, preparatória de órgãos de fala, quando a mãe segura o bebê no colo, a face da criança está mais ou menos 20 centímetros da face da mãe. O bebê, o recém-nascido, ele enxerga nuances de cor e o foco dele é exatamente essa distância. Então, ele vai estar em contato com a face da mãe, tem o afeto, tem o calor, tem a satisfação do ser alimentado e ele tem o contato com a voz da mãe. Ali a criança está aprendendo a falar, ali ela começa a falar. Através da observação. Da observação, da audição, do calor, do toque, da música, da melodia, de uma música gostosa. Ali esse processo já está acontecendo. A criança não é capaz de quase nada, mas ela já está aprendendo. O cérebro dela já está armazenando e registrando todas essas informações. Daniela, quando esse afeto, esse estímulo não é vindo da mãe, né? A gente sabe que hoje a sociedade, né? O relacionamento, as famílias, elas estão cada vez mais mudadas. Os avós participam da educação, os tios, a família toda acaba participando. Esse estímulo pode vir de outra pessoa ou a mãe tem um papel fundamental nesse processo? Em termos emocionais, a criança ela vai se afeiçoar ou se apegar a quem estiver ali. A mãe, biológica ou não, a avó ou o avô, ela vai confiar e tomar um adulto como referência. Pode vir de outra pessoa, sim. O importante é que ele exista. Que exista. Daniela, até na abertura eu fiz uma brincadeira, né, de que os pais, né, eles ficam muito ansiosos, eufóricos. Afinal, qual vai ser a primeira palavra que meu filho vai dizer? Né? Se é papai, se é mamãe, a gente tem uma disputa entre as famílias, uma disputa saudável, claro. Sim. Mas existe uma regra? Assim, existe. Quais são as palavras? Existe. Mamãe já sai com vantagem. Ah, sim? Tá bom? Mamãe sai. Isso não é uma defesa em causa própria, não, né? Não. É uma questão também de facilidade da criança. Quando nós pensamos em aquisição de fala, nós vamos pensar em ritmo e rota. O ritmo seria a velocidade que a criança vai aprender e existe uma velocidade esperada. Existem crianças que são aceleradas, outras nem tanto, por um ou outro motivo. E a rota seria mais ou menos os sons, a hierarquia, a ordem de aquisição desses sons. E aí, mamães têm vantagem porque... assim, o fonema M, tá, como o P, eles são bilabiais. É o som M com os dois lábios e o P, a mesma coisa. A diferença do M é que ele é um som nasal. Então, mamãe é um som nasal, fácil para a criança produzir, representa o leite materno, o afeto, o reconhecimento da voz, a nasalidade, essa durabilidade. O M é um som nasal, ele prolonga. O P do pai é um som plosivo. É mais difícil, tá bom? Então, mamães têm vantagem por todos os lados. É o mínimo, né? Depois de 9 meses, de todas as responsabilidades. Foi maior, é justo. E existe uma idade para a criança começar a falar, mesmo que seja para pronunciar pequenas palavras como mamãe, papai? Existe. A gente pode esperar que isso aconteça por volta do primeiro ano de vida, um ano e pouco. Pelo menos mamãe, papai, esses primeiros sons. Eu costumo usar essa referência, tá? Primeiros sons, eles não precisam ser perfeitos e nem serão, tá? Não são longos, mas você percebe nitidamente a criança tentando nomear ou pedir algo. Por volta do um ano e meio. Com 2 anos, eu quero que essa criança seja capaz de fazer uma pequena frase. E uma pequena frase para mim pode ser água. Ela apontar para a água e pedir dá, é o dá a água. Ela vai tentar unir quero água, da mamãe, ela vai tentar fazer pequenas estruturas, mas já seria o nascimento de uma frase. Quando é que esse processo se acaba? A literatura dizia que aos 5 anos a criança deveria ser capaz de dizer todos os sons da fala. Na prática, estou formada, vou me entregar, né? Há 2 décadas, mas há 1 década atrás eu percebia que as crianças aos 4 anos já eram capazes de fazer isso. Eu sou mãe de 2 meninas e meu sonho era falar com minhas filhas, né? Assim, a mais velha, coitada, a gente estimulava tanto e elas já foram capazes de dizer todos os sons da língua antes dos 2 anos, com 1 ano e 11 meses. É comum?
Para as meninas, lógico, sim. Meninas, no início da vida, têm uma facilidade maior. As meninas tendem a começar a falar primeiro e falar mais. Depois, por volta dos 6 anos, vocês alcançam a gente. Não posso deixar de fazer uma piadinha ou brincadeira, né? Quer Peraí. dizer então que a mulher realmente fala mais. Fala. Fala. É normal, tá? Que as meninas comecem a falar primeiro. Isso não quer dizer que essa facilidade vai existir para sempre. Os meninos alcançam ali 4, 6 anos, já não existe essa diferença. E existe assim, você colocou algumas idades, algumas referências para que os pais fiquem atentos, né? Agora, qual que é aquele momento daquele start, né? Opa, meu filho tem algum problema, alguma dificuldade, tem que procurar um especialista. 2 anos não fala nada. Nada, nem pronúncia de nada. Nada. Faz emissões, mas que nem lembram a língua. A primeira coisa que eu vou pensar é na questão da audição, tá joia? Isso é algo desatualizado, e como a gente mora em um município pequeno, eu conheço todos os pediatras, a gente tem contato, isso não acontece aqui. Mas com essa ideia de que a criança deve falar até os 5, era, no passado, muito comum o pediatra, assim, a criança está com 3 anos, não fala uma palavra. Não, ela tem até os 5, ela está preguiçosa. Eu não acredito em crianças acredito que crianças possam ser preguiçosas, mas não aos 5. A gente fala para se comunicar, para ter um desejo satisfeito, para reclamar, para pedir, porque isso gera afeto com o adulto. Então, como é que uma criança aos 5 anos não tem vontade, está com preguiça? Ela precisaria ter todas essas suas necessidades satisfeitas. E pai e mãe hoje trabalham, é difícil ter alguém que olhe e interprete até os 5 anos de idade, tá bom? Existiu a dúvida? Eu acho que é obrigação da família procurar ajuda. E como especialista em linguagem, eu vou dizer que o fonoaudiólogo é um profissional adequado para essa avaliação. Existe uma dúvida? Procura. Existem outros, o pediatra, o otorrino, o neurologista, mesmo o educador, né? Podem ajudar a família, mas uma avaliação de linguagem é feita pelo fonoaudiólogo. Daniela, o exemplo que você acabou de dar, assim, a criança ela aponta alguma coisa, por exemplo, ela quer água, ela aponta a água e a mãe já vai lá correndo e pega, não espera nem a criança se manifestar o desejo. Isso também é reprovável. Isso seria uma nota vermelha. Falar demanda muita energia. Ela precisa ouvir, memorizar esses sons, tentar reproduzir, perceber o quanto que a emissão dela está sendo eficiente. É como a gente adulto tentando aprender uma outra língua. Isso requer atenção, requer uma energia, isso é complicado e gera frustração, porque às vezes a gente quase chega lá, né? Mas não chega. E a mãe ou a avó ou aquele que está próximo à criança, quando tenta protegê-la, resolvendo todas as questões, não está protegendo, tá bom? Está prejudicando, porque ela realmente se cala. É muito interessante como a criança, eu vou dizer, que tem uma mãe ou um cuidador, dono de casa, avó, mas vamos pensar, uma mãe que não trabalha e fica o tempo inteiro. Essas mães, elas reconhecem o olhar da criança, elas estabelecem uma rotina, a hora da frutinha, do suquinho, da comida. Não espera nem a criança pedir, né? Não. E essas crianças demoram mais para falar. Isso é fato, tá? Daniela, tem que deixar sofrer um pouquinho. Deixar sofrer, aprender um pouquinho, sim, né? Não é sofrer, mas ela tem que saber pedir, isso, né? Se comunicar, exercitar a língua, sim. Daniela, esse exemplo que a gente usou da água, né? A gente pode usar também para uma outra comparação. Sim. As crianças, elas começam a falar, elas não vão, como você disse, não vão sair aí pronunciando o alfabeto todo de uma hora para outra, né? E nem todas as palavras. É um processo lento, sim, gradativo. E normalmente ela começa com água, papa, né? São mamã, não são palavras completas, mas que dá o sentido real. Sim. Nesse momento, o pai ou a mãe, a família, né, em si, ela deve corrigir a criança ou não? Deixar a criança, mas respeitar o tempo dela? Uma pergunta super importante. Não deve corrigir, não. E eu vou tentar explicar isso. Qual é o papel da família? Dar um tempo para a criança exercitar a sua língua e ser um modelo adequado. Aquela história de um passado também da Xuxa que trocava todos os sons, ou da família, principalmente aí da mãe, é um erro principalmente da mãe, que tem a tendência, bonequinho, nenezinho, papazinho, que traz tudo para o diminutivo, é muito prejudicial. A família tem que ser modelo. E aí, pai e mãe, como é que a família, os pais contribuem para a aquisição?
eles devem falar próximo à criança, de uma forma clara, não utilizando diminutivo, falando de uma forma correta. O papel da família é ser um bom modelo. Se a criança vai copiar esse modelo, ela precisa ter bons modelos. Boas referências. Boas referências, sempre. A criança precisa treinar essa fala. Ela está falando por volta ali do 2, 3, 4 anos, esse processo está acontecendo. Porque ela tem que ter experiências, porque o cérebro, que é quem coordena todo esse processo, vai estar dando velocidade aos órgãos de fala para que eles produzam o som. E aí essa maturidade acontece dos sons mais externos, então o som do M, mamãe, papai, para depois, mais internos, dá, e lá internamente a cavidade oral, H, que. Então, esse processo é de maturação e de preparação do cérebro. Então, ela vai estar com o processo cerebral, com toda a atenção, com as experiências, a compreensão melhor do mundo e adquirindo. E lá no 3, 4 anos, ela passa, a maioria das crianças, de todas as línguas em todos os países, em torno de 80%, por um processo que é chamado de disfluência fisiológica, que é a vulga gagueira. Ao perceber toda essa dimensão de mundo, ao descortinar situações, um vocabulário, a necessidade, vai para a escola, o cérebro ainda não dá conta de produzir um estímulo que faça ela falar de forma fluente e eficiente. Então, essa gagueira, na verdade, é um tropeço que ela não percebe, que não é gagueira e que vai passar. É uma fase. Seria o antes do andar, o engatinhar, ou ficar em pé e cair? Seria a situação semelhante para a fala. E a família não deve, então, corrigir, porque estaria trazendo para a criança uma consciência ou uma imagem de mal-falante. E isso não é bom, porque ela está ganhando, né? Isso, ela está crescendo, ela está acrescentando, ela está ganhando e não perdendo ou mostrando algo defeituoso, problemático. Então, corrigir jamais, ser bom modelo sempre. Daniela, nesse processo de desenvolvimento da fala, né, os pais eles perceberam que a criança não fala, não emite sons. Isso sempre pode estar associado a um problema, a uma deficiência auditiva? A causa mais comum nessa situação é a deficiência auditiva. Eu já tive casos onde foi uma pobreza de estímulo. Tá? Uma criança que nasceu em um sítio afastado, criada pelos avós, porque tinha uma história de pai e mãe triste. Então, era uma criança que ficava bem cuidada, ela era alimentada, ela estava limpa, dormia bem, mas ela ficava sentada, tinha contato com animais, ela não tinha contato com a língua. Ela tinha tanto órgãos de fala saudáveis, tinha uma audição preservada, mas ela não tinha estímulo. Agora, uma criança, eu vou dizer, que mora em uma cidade, que vá a uma escola, que tenha uma família, ou mora em uma casa que estimule, a gente vai pensar na audição. Pode ser uma questão mental? Pode, mas aí o pediatra geralmente percebe isso. Essa criança tem uma história, um parto difícil, uma síndrome, sabe, alguma coisa que já sugere que a dificuldade de fala vai acontecer. Nesse caso, então, a gente pode destacar a importância do teste da orelhinha. Sim, com certeza. Falar um pouquinho sobre a importância desse teste para o telespectador. E eu me sinto muito à vontade de falar do teste da orelhinha. Minha filha está com 7, Sofia, então há 7 anos atrás a gente trouxe para o Mococa o teste da orelhinha. Eu tenho muito prazer em contar que a gente tem muitos números a esse respeito, que nós nunca deixamos de fazer o teste, que hoje o município e o SUS garantem o teste da orelhinha. Basta procurar o posto de saúde e agendar o exame, tá? Mas é uma forma da família já saber, a criança com 24 horas, 48 horas de vida no máximo, tá? 10 dias, 30 dias de vida, se essa criança tem audição preservada. O lado positivo, detectado uma perda auditiva, essa criança ali, 30 dias de vida, ela já começa a receber estímulo adequado. Ela já pode ter o que ela necessita. E aí? E aí que ela vai falar como uma criança ouvinte, ela vai à escola como uma criança ouvinte, ela vai ter uma vida autônoma, vai ser uma cidadã, não vai ser chamada, como no passado, de surdo-mudo. Então, a gente está dando a alguém que veio ao mundo com uma deficiência a condição de ser absolutamente competitivo e normal. Então, o teste de orelhinha, hoje ele é gratuito, né? Sim. O Sistema Único de Saúde prevê esse atendimento aqui em Mococa. E a necessidade de ser até 30 dias do parto? O ideal,
Convênios cobrem até esse momento e o SUS eu não tenho certeza, mas o ideal é que sim, os pediatras gostam. A mãe dá luz, ela vai para casa e ela volta a uma consulta para o pediatra ali com 10 dias de vida para ver ganho de peso, o resultado do teste do pezinho e ali a gente já quer que exista o resultado do teste da orelhinha também. Então o ideal é que isso aconteça, eu vou chamar nos primeiros 10 dias, primeira semana de vida do bebê. Pode acontecer 24 horas depois que ele nasceu, tá? Daniela, você disse a questão do teste da orelhinha, ele é importante porque ele ajuda a criança, caso tenha alguma deficiência auditiva, Sim. e tenha uma vida normal, de Sim, aprendizagem sim. e tudo mais. Mas, por outro lado, esses problemas auditivos, as deficiências auditivas, elas ainda contribuem para essa deficiência, para essa não aquisição de aprendizagem? Sim. A deficiência auditiva, ela pode acontecer em uma ou duas orelhas em diferentes graus. A gente pode dizer que a audição é normal, que existe uma perda leve, moderada, severa, profunda. Quanto maior o grau de deficiência, menor o número de estímulos auditivos que estão chegando, tá? E quanto menor a quantidade de estímulos, maiores serão as dificuldades com a aquisição da fala, com o aprendizado, com a questão da sociabilidade mesmo. E existem outros transtornos também que contribuem para essa dificuldade de aprendizagem, que o fonoaudiólogo, inclusive, trabalha e trata essas crianças e adolescentes? Sim. O fonoaudiólogo é o profissional que trabalha estimulando, é o especialista em linguagem, tá? É o especialista em comunicação. Então, tudo aquilo que interfere na comunicação, voz, audição, escrita, leitura, fala, vai se deparar com o fonoaudiólogo. É o profissional que está apto a tratar e ajudar recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, tendo alguma dificuldade, é bom procurar um especialista. No mínimo, a minha orientação é sempre a mesma. Procure um especialista, faça uma avaliação. São 2, 3 sessões e você ou vai ter a condição de ter uma conduta adequada ou então de dormir tranquilo, tá? E tá tudo bem. Daniela, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre a questão dos estímulos, né? Você é fonoaudióloga, especialista na área de linguagem. Sim. Existe alguma técnica, alguma dica que você poderia dar para os pais, até para incentivar e para aumentar ainda mais esse estímulo dentro de casa, para favorecer o desenvolvimento da fala das crianças? Sim. Eu acho que o papel da família é estimular. Tá? Estimular nesse momento, mães, o aleitamento materno. O leite é o primeiro antibiótico natural que a criança recebe. Ela vai estar dando afeto, ela vai estar conversando com essa criança. Essa aproximação do rosto, brincadeiras, eu vou chamar de jogos vocais. A gente tem o hábito, a mãe, pai também, de brincar de carrinho. Então, ou então, eu estava brincando com o filho de um primo meu. Sabe essa coisa do índio, tocando a boca no pezinho do bebê? Eles se divertem, eles tentam reproduzir, a criança pequena ela tenta imitar. Todas essas brincadeiras com órgãos de fala que produzem tanto o movimento quanto o som são interessantes. A criança mais velha lê história, conta história, faz essa criança dar um recado, toda estimulação é bem-vinda. Tanto dela estar recebendo informação, quanto produzindo. E no caso do bebê, essas brincadeiras, eles morrem de rir, eles se divertem, isso fortalece vínculo. Que uma coisa, vínculo afetivo, principal. Sim. Eu estou numa fase que eu preciso dizer isso para os pais. Eu acho que famílias se desfazem, eu acho que todo mundo tem direito a tudo. Mas eu acho que amor, optar por ter um filho, existe a possibilidade de não querer tê-lo. E eu não vou julgar isso. Mas é uma decisão, é para sempre. Outro dia, conversando com um amigo, ele falou assim para mim: eu quero ter um filho aos 37 porque eu quero que ele seja jogador de futebol, como eu não fui. Aí eu perguntei para ele: e se ele quiser fazer balé? O filho não vai fazer balé, quem garante? Né? A opção por ter filho é por estar pronto para dar amor e amor para sempre, seja lá como for essa criança. O adulto é quem recebe a criança, então os pais, os adultos são responsáveis por criar vínculo. A criança, ela está aberta, é um livro em branco, ela vem com algumas habilidades ou facilidades e até dificuldades, mas o papel do adulto é muito importante. Então, se aproxima do seu filho, conversa com ele, respeita essa criança, saiba valorizar e estimulá-la nas habilidades que ela já tem.
fortaleça ela naquilo que ela não é tão boa. Valoriza as qualidades. Sim, eu acho que isso é amor. E eu acho que o mundo precisa disso. A criança para falar, mas minhas filhas estão com 9 e 7 anos. Gente, a gente adora deitar na cama e conversar. Hoje eu morro de dar risada, elas dão opinião. Mãe, esse seu batom é bonito. É uma delícia isso. E aí, como é que você passa rindo? São coisas engraçadas, mas na verdade mostram identificação. Elas estão abertas para aquilo que eu tenho para ensinar. Elas estão conversando comigo. Elas estão aprendendo um novo vocabulário. Um vocabulário rico, essa questão de linguagem faz com que elas leiam, porque estão lendo agora, e aprendam melhor. Que elas se relacionem com o diferente, com as outras pessoas. Então, elas vão estar aprendendo, porque apesar da idade de 9 e 7, elas já falam todos os sons, mas a linguagem, e linguagem é vocabulário, é expressão de pensamento, é organização, é aquilo que o vestibulando vai precisar para interpretar um texto para fazer uma boa redação. E o papel do pai está ali, na vida intrauterina, está lá do lado do adolescente. Isso é linguagem, isso é material de trabalho do fonoaudiólogo. Isso é responsabilidade de uma família que decide ter um filho. Daniela, muitas dúvidas também dos pais é a questão da segunda língua, né? A língua materna ele aprende através de estímulos e tudo mais, que no nosso caso é português, mas o contato com outra língua, a língua estrangeira, por exemplo, inglês, espanhol, que seja, isso pode causar uma confusão na criança ou não? Não. Eu ouço demais essa pergunta e hoje com a valorização, hoje falar inglês já não é necessário. Hoje, de 3 a 5 línguas. Se você quer ser diferente no mercado, você precisa estar bem além, tá joia? E se optar pelo chinês por causa dessa explosão, sabe, línguas fáceis, assim, muito, alemão já é coisa... facílimo. Tá bom? A criança, quando ela nasce com neurônios, com as células do cérebro ali. Só que as sinapses, as conexões, as vias entre elas vão acontecer principalmente na primeira infância. Primeiro ano de vida é fundamental, até os 5 anos isso vai crescer de uma forma assim gigante. O contato com 2 línguas é extremamente positivo. Existem alguns cuidados, mas é positivo porque até garantiria a essa criança uma condição de raciocínio e criatividade maior. Então, além da pronúncia melhor. Famílias que tenham pai e mãe que falem línguas diferentes podem e devem utilizar as duas línguas. O pai usa uma, porque ele vai ter uma boa pronúncia, porque ele vai usar de uma forma organizada essa língua, e a mãe outra. Isso é importante que seja claro e organizado para a criança. O contato com diferentes línguas vai garantir que ela fale, porque, lembra? Ela está ouvindo, memorizando, tentando reproduzir, vai garantir a ela, vamos dizer, a produção de uma segunda, terceira língua com uma qualidade, com uma pronúncia muito mais eficiente. A escrita não. A escrita aí tem que pensar lá depois dos 4, 6 anos. Processo de alfabetização. Mas o falar, muito, muito positivo. Tá bem? No programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com a fonoaudióloga Daniela Scarparo Nalfi. Daniela, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Pelas Espero dicas ter ajudado, até confundindo um pouco, mas ajudado mais. Tá bom? Obrigada, Fábio. Obrigada pela oportunidade. Muito para os pais que estão nos assistindo. Eu espero. Obrigada. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC e professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. Para nós é sempre um prazer e uma alegria estarmos aqui com você para juntos partilharmos aquilo que a Palavra de Deus tem a dizer a respeito da nossa vida. Muito tem se falado a respeito da comunicação e, sem sombra de dúvidas, um dos maiores elementos, equipamentos para a comunicação é a questão da fala. Nem sempre aquilo que falamos é o que o outro ouve, e nem sempre aquilo que as pessoas ouvem é de fato o que nós falamos. Isto acontece
principalmente com as pessoas que estão ao nosso lado, dentro da família, no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos. Há muitas dificuldades na área da comunicação. Quando nós pensamos na fala, nós devemos pensar que tipo de palavras temos utilizado para estabelecer a nossa comunicação familiar. Há uma palavra do apóstolo Paulo, escrita em 1 Coríntios, no capítulo 13, o grande capítulo do amor, onde no final desse texto ele declara o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Parece-me que o que o apóstolo Paulo estava estabelecendo aqui era uma ordem na questão da importância no que falar. Ele dizia que quando ele era menino, ele falava, ele sentia e pensava como menino. De fato, quanto menor for a sua experiência, a fala vem primeiro do sentimento e do pensamento. As pessoas que não conseguem preocupar-se, estabelecer-se por uma boa comunicação, o quesito maior é simplesmente soltar a fala. E depois nós vamos ver os significados. Há, para mim, uma questão aqui que o apóstolo Paulo diz que no desenvolvimento e no amadurecimento dos indivíduos, a ordem é contrária. Ao invés de falar, de sentir e de pensar, primeiro o indivíduo maduro pensa o que vai falar. Depois ele sente o que vai produzir a sua fala. E aí então, somente depois de averiguar essas duas coisas, é que ele traz a sua fala. Outro dia, lendo a respeito desse assunto, o escritor estava dizendo que jogar palavras ao vento para depois repará-las é a mesma coisa que você subir em um prédio com um travesseiro de pena de ganso e chegar lá em cima, abanar o travesseiro e descer correndo para juntar as penas. Você jamais vai conseguir encher o seu travesseiro. Pois é da mesma forma que acontece quando as pessoas falam sem medir as consequências e depois tentam reparar o mal que aquela fala causou. A palavra de Deus diz que a palavra branda traz a paz, mas a palavra dura suscita a ira e a discórdia. Então, muitas das discórdias, das brigas, das discussões poderiam ser evitadas pela forma da sua fala e por aquilo que você diz. Ainda a palavra de Deus nos adverte que a boca fala o que o coração está cheio. Então nós deveríamos encher o nosso coração de paz, de amor, de alegria, de mansidão, de paciência, de bondade, porque certamente a nossa fala seria carregada disso. Eu gostaria que você estivesse meditando sobre o que é verdadeiramente aprender a falar. Será que balbuciar algumas palavras? Será que o fato de expressar corretamente as sílabas é suficiente para dizer que nós aprendemos a falar? Eu espero que a sua fala traga edificação para as pessoas que estão à sua volta. Eu espero que a sua fala traga solução de problemas para as pessoas que estão à sua volta. Eu espero que a sua fala traga paz às pessoas, aos grupos que estão à sua volta. Pense nisso.
e não haja como o menino. Primeiro pense, depois sinta e aí sim você fala. Com certeza, a ordem que o apóstolo Paulo estabeleceu vai trazer uma possibilidade de comunicação muito maior e melhor para você. Que Deus o abençoe e até o próximo programa. Bom, o programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa e ainda acompanhar as entrevistas na íntegra pela internet através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.